Eu te saúdo com a paz do Senhor. Estou aqui para te apresentar o segundo trimestre de 2024 da classe de juvenis, conhecendo os livros dos profetas. Nosso comentarista é o Tiago Santos. Lição 1. Conhecendo os profetas maiores. É importante destacar que os profetas maiores têm esse nome não porque eles são maiores do que os outros, mas é porque o volume do seu livro é maior, é mais extenso. Por isso são chamados de profetas maiores. Lição 2. Deus contava com Isaías. Assim como Deus contava com Isaías, Deus também conta com você para fazer a obra do Senhor. E você precisa ter disponibilidade de tempo, usar a tua força, a sua sabedoria para edificar vidas, ser um canal de bênçãos para as pessoas. Lição 3. Jeremias. Onde buscar coragem em momentos difíceis que todos nós passamos em algum momento da vida? Onde vamos buscar coragem quando estamos enfraquecidos, que nós estamos envoltos, muitas vezes até em uma questão de luto, por exemplo, ou de uma vida triste por alguma razão, alguma enfermidade. Então, onde vamos buscar coragem nesses momentos? Sobre isso que eu vou falar com você nesta lição. Lição 4. Ezequiel, um jovem com visões. Você é uma pessoa que tem visões? O Senhor te dá visões, e aqui eu digo de visões espirituais. Por que é importante sobre esta lição? Porque hoje nós vivemos um evangelho parece ser diferente de outrora. É um evangelho hoje que parece que os jovens não têm mais visões espirituais. Parece que o Senhor mudou, mas na verdade nós sabemos que Ele não mudou. Quem mudou somos nós, que não buscamos ao Senhor com todo o nosso coração. E Ezequiel vai falar sobre, lá em Ezequiel capítulo 47, fala sobre o rio purificador, e tem uma questão que eu acho muito interessante da profundidade do rio. Quando você está na profundidade do rio, é o rio que leva você. E é isso que nós devemos fazer, ter uma vida assim, deixar que o Espírito nos leve. Porque quando o Espírito nos direciona o caminho, o Senhor também nos dará visões. Lição 5. Daniel, Deus controlando tudo. Daniel é um personagem que eu acho muito interessante pela questão dele ser um jovem e a Bíblia mencionar o seu nome lá no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículos 14 e o 20, dizendo que o Daniel, juntamente com Noé e Jó, seria uma das pessoas que se salvaria por sua justiça. Por que isso? Porque Daniel era um jovem de Deus. Então, muitas vezes, hoje as pessoas parecem não ter um jovem como referência, mas nós não temos um jovem de referência na Bíblia. Temos sim. Daniel é um deles, a ponto do próprio Deus dar testemunho dele, dizendo que ele, por sua própria justiça, se salvaria. Lição 6. Conhecendo os profetas menores. Aqui, a mesma dinâmica lá dos profetas maiores, eles têm esse nome, porque os seus livros são menores, né? Não tem muitas coisas para ler, e por isso são chamados de menores, mas não menos importantes do que os profetas maiores. Lição 7. Oséias e Joel. Aqui vamos falar algumas coisas, por exemplo, Oséias vai falar sobre conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Joel vai nos falar sobre o derramamento do Espírito Santo lá em Joel 2:28, que vai se cumprir lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Lição 8. Amós e Obadias. Aqui duas questões muito interessantes. Vamos falar sobre a questão de Amós, o Senhor vindo com juízo contra Israel, e falando aqui sobre Obadias. É possível. Lembra lá daquela mulher lá da 2 Reis capítulo 4, do azeite da viúva? A viúva que era casada com um servo de Deus. A Bíblia não menciona o seu nome, mas é muito provável que seja Obadias. Mas nós não podemos afirmar. Lição 9. Jonas e Miqueias. Jonas dá mais aquela ideia, né, daquele profeta desobediente, né? Que Deus mandou ele para um lugar e ele foi para outro lugar.
Miqueias vai nos trazer algumas coisas também acerca da forma que nós devemos nos portar diante da sociedade, né? Lição 10, Naum e Abacuque. Naum tem um texto que eu particularmente gosto muito, que é Naum capítulo 1, versículo 3, que diz que Deus não tem o culpado por inocente. E muitas vezes as pessoas hoje acreditam que Deus não vai entrar com juízo. Ah, porque eu sou um pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Para Deus não existe diferença. Se alguém fizer algo errado, Deus vai entrar com juízo. Abacuque vai nos trazer aquela ideia, né, de que ainda que a figueira não floresça, Abacuque 3,17, nós todavia exultaremos aonde? No Deus da nossa salvação. Por quê? Porque o importante, é claro que é bom ter uma vida próspera, é bom ter uma vida financeira bem estabilizada, mas mais importante do que isso é exultar no Deus da nossa salvação. É mais importante ser salvo do que ser rico. Agora, se você puder ser rico e ser salvo, melhor. Lição 11, Sofonias e Ageu. Ageu é um profeta bem velho, estava com cerca de 90 anos quando começou a profetizar. Sofonias, vamos falar alguma coisa, né? Eu gosto muito de Sofonias, capítulo 3, versículo 15, vai nos dar uma ideia muito interessante também. E nessa aula eu vou fazer aqui um paralelo entre Ageu e Sofonias. Lição 12, Zacarias e Malaquias. Zacarias tem alguma questão messiânica em Zacarias também, que eu vou falar com você, que Zacarias fala a respeito de Jesus. E interessante, lembra que Jesus entrou na cidade montado num jumento? Então, Zacarias profetizou sobre este momento. Malaquias vai nos dar uma ideia de sacerdote, vou falar sobre dízimos e ofertas, né? As pessoas que roubam o Senhor, né? Vou falar para você exatamente dentro do contexto de Malaquias, e você vai ver que não é o que muitas vezes as pessoas dizem por aí. Finalmente, lição 13, a profecia na atualidade. Quantas pessoas hoje não acreditam mais nas profecias? Acreditam não, porque as profecias hoje não existem. Existe, mas como é que anda? Que tipo de profecias que nós estamos vivenciando nos dias atuais? É sobre essas coisas que vamos ver neste trimestre. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, e eu aguardo você neste trimestre aqui, se Deus quiser. Tchau!